Confira agora a entrevista especial com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Glauber Rego. O Justiça Eleitoral na TV conversa hoje com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o desembargador Glauber Rego. Desembargador, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, né? O senhor que está à frente do tribunal há alguns meses, mas já tem aí uma lista, né, de trabalho por conta das eleições. O volume de trabalho é imenso, né? O senhor chegou já no final, do meio para o fim do processo eleitoral. Como é que foi essa chegada, assim? Primeiro, é uma satisfação participar mais uma vez do programa e é um desafio, né? Foi um desafio que eu cheguei ao Tribunal Regional Eleitoral no dia 30 de agosto, dia que eu tomei posse, e já com a eleição acontecendo, né? Então eu tomei posse como presidente, mas a Justiça Eleitoral ela tem uma característica bem peculiar. Ela programa a eleição já com bastante antecedência, então tem todo um calendário e a mim coube gerenciar esse calendário que já havia sido definido, previsto, pensado e trabalhado. Uma organização que facilita na hora de executar. Exatamente, então essa execução ela estava bastante facilitada. Presidente, as eleições de 2018 foram consideradas eleições diferentes, né? Trouxeram fatos inusitados, como, por exemplo, as notícias falsas. Como é que a Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Norte lidou com esse assunto? Pois foi um desafio trazido com a modernidade, com a informática, né? Com a dinâmica dos celulares, dos meios de comunicação que dão uma velocidade às notícias. E a transparência, a comunicação, a liberdade de comunicação, ela é a regra. E como combater essa notícia falsa, já que o essencial para o processo eleitoral é a verdade. É dar mecanismos para que o eleitor ele possa aferir o que é verdadeiro e o que é falso. E isso a Justiça Eleitoral ela buscou por meio das suas páginas eletrônicas, colocar informações para que o eleitor pudesse checar se determinada notícia era verdadeira ou falsa. E nisso também teve a contribuição da imprensa. A imprensa é séria. Tiveram em suas páginas aquele cheque que você fazia da informação, checklist ali, se era verdadeiro, se era falso. E com isso o eleitor, ele sim é quem é o responsável por ter a aferição dessa informação. E com isso se assegura a liberdade no processo eleitoral. É uma coisa nova ainda também, né? Essa questão. Então, ainda sendo estudados ainda os mecanismos que podem, pelo menos, minimizar os efeitos. Exatamente. Disso, né? E na parte jurídica, se eventualmente uma notícia dessa, ela traz um prejuízo para determinado candidato, e um privilégio para outro, e esse privilégio ele repercute no resultado da eleição, isso pode ser questionado judicialmente e até mesmo levar à cassação daquele candidato que tenha sido eleito por meio de uma fraude, né? Se utilizando de mecanismos que não são legítimos. Então, o meio jurídico seria o prejudicado, levar à Justiça Eleitoral esse questionamento, a Justiça Eleitoral irá investigar, aferir se de fato aquela notícia ela foi veiculada, ela foi impulsionada por determinado candidato, se ele foi privilegiado em razão disso, e aí ter o resultado com eventual condenação. E para o eleitor, sempre buscou a Justiça Eleitoral criar mecanismos de orientação, de informação, para que ele pudesse fazer aí a sua checagem. Outra novidade que aconteceu nessas eleições foi a questão do financiamento, né? O financiamento exclusivamente público, vindo do fundo partidário. Aqui no Rio Grande do Norte, se não me engano, 77 milhões de reais circularam, né, vindos desse fundo. O senhor avalia que essa mudança, né,
origem dos recursos, ela também trouxe resultados diferenciados, vamos dizer assim, para as eleições? O senhor acredita que isso foi positivo? Olha, a eleição, na minha visão, ela, como posta, é bastante positiva, a minha avaliação que eu faço. De que modo? O tempo de campanha foi um tempo mais curto, a questão do financiamento, não se permitiu que pessoas jurídicas fizessem essas doações. Com isso, nós tivemos candidaturas que tiveram bastante recurso oriundo do fundo partidário e outras não. Candidaturas, nós tivemos aqui no estado candidato eleito senador que teve na sua prestação de contas um valor inferior a R$30 mil e que foi eleito. Então isso significa dizer também que os mecanismos de comunicação, eles que foram por alguns utilizados para notícias falsas, ele serviu para que determinados candidatos tivessem uma ligação direta com o eleitor. Então isso é o lado positivo, né, dos meios de comunicação que hoje todos têm no seu celular, os aplicativos que permitem tomar conhecimento de propostas, de conhecer o candidato diretamente por meio do seu instantâneo ali, do seu celular, fazer isso aí. E com isso a despesa de campanha ela diminuiu. Então essa foi uma novidade na campanha e que no meu sentir bastante positiva. Eu queria falar um pouquinho agora sobre trabalho voluntário. A gente sabe que os voluntários eles realizam um trabalho muito importante, né, para a Justiça Eleitoral. Os mesários eles dão uma contribuição no dia da eleição, né, trabalham como mesários. E aí essa contribuição ela é bastante fundamental para a Justiça Eleitoral, para que a eleição ela transcorra com normalidade, para que o atendimento ao eleitor ele seja de excelência. E para isso nós temos a contribuição do cidadão. E aí ele pode, através do nosso site, se inscrever, ser selecionado e aí participar como voluntário. A Justiça Eleitoral ela tem essa característica, é uma interação muito grande com a sociedade. É próxima, né? Muito próxima da sociedade. Presidente, em relação às eleições suplementares, o Rio Grande do Norte tem tido vários casos de eleições suplementares no passar dos anos, no correr dos anos. Quem é que paga essa conta de uma nova eleição? É a Justiça Eleitoral? Não, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem o entendimento de que quem deu origem à realização de uma nova eleição, esse é quem deve arcar com as despesas da nova eleição. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos com frequência realizado eleições suplementares. Então, nesses últimos 2 meses, 3 eleições suplementares. É um número bastante significativo. No estado da Paraíba, que vizinho, em conversas com os colegas lá do Tribunal Regional Eleitoral, nos últimos 2 anos eles não realizaram nenhuma eleição suplementar. Isso tem um aspecto positivo e também o aspecto negativo. O aspecto positivo é que mostra que a Justiça Eleitoral ela está atenta, ela está fiscalizando, né, a realização da eleição, a atuação dos candidatos. É uma Justiça Eleitoral bastante atuante. E o negativo é que ainda temos candidatos que se utilizam de mecanismos ilegais, o que é ruim. Mas o recado que fica para esses é que no Rio Grande do Norte se tem uma Justiça Eleitoral atenta, vigilante e combativa na questão da corrupção eleitoral. A sociedade potiguar ela é bastante atuante, os números mostram isso. A nossa ferramenta Pardal ela tem um número significativo de denúncias que são feitas pelo cidadão potiguar.
certo. Presidente, olha, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença aqui com a gente no programa. A gente deseja muito sucesso no seu trabalho. Agora, 2019, não é porque não é ano de eleição que vai ter menos trabalho, a gente sabe disso, né? De jeito nenhum. E eu aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, para o cidadão potiguar e, em especial, para o servidor do Tribunal Regional Eleitoral, e juízes e promotores eleitorais também. 2019 repleto de paz, de saúde e tudo de bom.